Olá, meus irmãos, a paz. Vamos responder mais uma aqui da caixinha de pergunta dos stories, amém? Disse assim o irmão ou irmã: como fugir dos erros que cometemos todos os dias? Como evitá-los? Certo. Então vamos colocar aqui, vamos ler algumas palavras para a gente poder clarear um pouco o nosso entendimento acerca desse tema, tá bom? Tá em Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, olha o verbo que está sendo usado aqui. Arrependam-se, pois. Tá? Depois vocês vão entender por que eu estou frisando esse verbo. Lucas 5, 31 e 32 diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus disse isso. De novo, arrependimento. Certo? Lucas 15, 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, arrependimento. Atos dos Apóstolos 17, 30, 31 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. De novo, arrependimento. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Lucas 13, 3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Tá? Então, eu poderia ler, eu vou ler mais uma só aqui, que eu separei. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Quem purifica é Deus, quem perdoa é Ele, certo? Então eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês, tá? Como fugir dos erros que cometemos todos os dias? Como evitá-los? Errar é humano. Nós somos humanos e nós erramos. Nós erramos porque nós queremos errar? Obviamente que não. Na maioria das vezes não. Tá? Existem muitos pecados, muitas pessoas que cometem pecados conscientes. Isso é uma coisa. Tá? O pecado consciente é algo que já se tornou uma iniquidade. É algo que a pessoa ela faz todos os dias, todas as semanas, todo mês, todo ano. Ela faz com uma frequência e ela sabe que ela está fazendo. Isso já é iniquidade. Eu não estou falando aqui, não quero falar aqui de iniquidade. Eu estou falando de erros, falhas, porque nós somos humanos. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Apesar disso, a palavra diz que nós somos santos. Só que nós não somos santos assim como Deus é santo. Porém, nós precisamos buscar o processo de santificação todos os dias. Como que a gente busca esse processo de santificação? Quem santifica? Quem santifica é Deus, né? O que é mais santo? É o altar ou aquele que santifica o altar? É como diz a palavra. É Deus. É Deus que nos santifica, é Deus que nos purifica, é Ele que perdoa os nossos pecados. Então, eu quero falar de duas palavras aqui com você. Uma é remorso e outra é arrependimento. O remorso é quando você se sente culpado, mas isso não te move ao ponto de você se arrepender. Você só sente aquele remorso, sente aquela culpa, mas não faz nada com isso, não tem uma atitude com isso, não se comove ao ponto de querer mudar, de querer se transformar, de querer se arrepender, de querer ser perdoado. O arrependimento é algo que vem do Espírito, é algo que o Espírito Santo, é aquele alerta que nós recebemos do Espírito Santo. Nossa, eu estou desagradando a Deus com isso, eu estou machucando o coração de Deus, eu tô ferindo ele, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Então, isso me comove, isso me mexe comigo por dentro, isso faz com que eu me arrependa. E quando a gente tem um arrependimento verdadeiro, genuíno, né, comprovado, que o nosso coração quebrantado, e olha só, a Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, né? E mesmo assim, Davi,
ele cometeu, vou citar um só, um pecado terrível, né, que foi, cometeu adultério com Batseba e acabou ainda mandando matar, assassinando o marido dela, né? Então olha que pecado terrível, certo? Ele pagou pelo pecado dele, sim, ele sofreu as consequências do pecado, mas ele se lançou na presença do Senhor e pediu perdão, realmente com o coração quebrantado, contrito e arrependido do que tinha feito verdadeiramente. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, não adianta a gente querer enganar Deus, ninguém engana Deus. Não adianta você querer mostrar um arrependimento falso. Isso não vai te ajudar. Né? O que vai te ajudar realmente é o arrependimento verdadeiro, genuíno. E esse sim vai ser perdoado e vai ser transformado. Então é isso. A gente só precisa ter a consciência de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos. E a caminhada cristã, ela é feita de realmente de muitas falhas, de muitos erros, de cair, de se levantar, né? Nós nunca seremos perfeitos assim como Jesus foi perfeito, né? Ele foi o único que nasceu, cresceu, viveu e morreu sem pecados. Por isso que foi o sacrifício perfeito, certo? E nós nós já nascemos já no meio do pecado, nós já nascemos, sabe? Claro que uma criança, ela tem uma pureza que ela ainda não tem pecados, mas logo que começa a ter a consciência das coisas do mundo, né, as coisas da carne acabam trazendo esse pecado à tona, certo? Porque o pecado, ele é uma herança que vem lá de Adão, certo? E a única maneira de quebrarmos esse pecado é através de crer em Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor e seu Salvador, né? E através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, é que nós somos já lavados, justificados, perdoados, certo? Curados e temos acesso à salvação através de Jesus, certo? E isso é todos os dias. Não adianta a gente querer buscar a perfeição, não busque a perfeição. Né? Busque a purificação e a santificação todos os dias. Não busque ser perfeito. Busque ser santo o máximo que você conseguir ser. O máximo que você... Mas só que você não depende da força do teu braço. Né? Depende do teu relacionamento com Deus. Quanto mais você estiver próximo dele, quanto mais você estiver escutando a voz de Deus, né? Ouvindo a direção dele, mais correto você vai andar, mais certo e mais frutos você vai dar. Porque você está ligado à videira, você está ligado a Jesus. Então não tem como você não frutificar. Né? As boas obras e os frutos, eles vão vir naturalmente. Não você se esforçando para ter bons frutos, para querer aparecer. Não, você vai fazer isso porque isso está dentro de você. Né? O Espírito Santo habita em você. Jesus, ele caminha contigo. Então não tem como você ser diferente. Você vai ser bom, vai ser manso e vai ser humilde de coração, assim como Jesus também é. Tá bom? Então não se preocupa em querer ser perfeito. Se preocupa, sim, em caminhar com Deus todos os dias e quando errar, se arrepender verdadeiramente do teu pecado, pedir perdão ao Deus e se consertar, procurar não ficar caindo sempre no mesmo erro, no mesmo pecado. Assim como Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não peque mais, né? Ou seja, não é para ela não, nunca mais ela iria cometer pecado, não, para que ela não fizesse mais aquilo que ela fez, para que ela não cometesse mais aquele pecado, para que ela pudesse ter aprendido com aquele erro, que poderia ter causado a morte dela. Não é verdade? Assim como Jesus disse também para o paralítico, que tinha ficado 38 anos ali e que estava ali naquela situação por causa do pecado. Jesus disse, vá, né, e cuide para que não caia, não peque de novo e venha acontecer coisa ainda pior do que te aconteceu, certo? Então é isso que nós temos, a caminhada cristã é isso. É esse esforço todos os dias, mas não da força do nosso braço, mas pelo Espírito, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.